Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora de quem estiver assistindo. Nós vamos começar o nosso segundo contato aqui com o meu novo amigo, já vou explicar por que é novo amigo, Giovanni Bevilacqua. Giovanni é cearense, trabalha hoje lá no Sebrae Nacional. Se formou, ele tem uma trajetória diferente da minha, ele se formou em administração e foi para o mestrado e doutorado em economia. Eu fiz o contrário porque eu acho que é mais fácil. Mestrado e doutorado em administração parece mais fácil. Ele trabalha, fez Federal do Ceará, na área de finanças, né, Giovanni? E está há 7 anos morando em Brasília, uma cidade que eu adoro muito, ele provavelmente também. Trabalhou na Secretaria de Acompanhamento Econômico, trabalhou com o Mansueto lá, uma época no Ministério eu tive o Ministério da Fazenda, né? Agora virou da Economia porque juntaram as duas coisas. E ele está agora no Sebrae, nessa área de coordenação de projeto, análise econômica. E acho que vai ser muito interessante a nossa conversa, porque o Giovanni, por que eu falei que ele é um novo amigo? A gente se conheceu via LinkedIn. Quer dizer, nessa crise emergente, os posts que a gente tem falado aí sobre a necessidade de auxílio à pequena, média, microempresa, quer dizer, todo mundo vai precisar de auxílio. É que quem é menor acaba sofrendo mais num ambiente de crise como esse. E eu acho que ele é um especialista aí, olhando essa parte de crédito e tal, pode analisar um pouco essas medidas que estão saindo. Giovanni, boa noite, que nós estamos falando de noite aqui, tudo bem? Obrigado, Carlos. Saudações a todos aí. Bom dia, boa noite ou boa tarde, né? Como você É, fala, depende aí da audiência. Bom, obrigado pelo convite. É um prazer e assim agradeço também assim de público também todos os momentos que a gente teve essa semana, né, de poder trocar informações, poder conversar um pouco e realmente é uma situação em que agora, né, com as medidas sendo lançadas, sendo divulgadas, então com o lançamento aí de muitas medidas, né, agora para tentar combater esses impactos negativos do coronavírus aqui no país, voltou-se, né, ou pelo menos de uma forma muito presente agora na mídia, falar sobre pequenos negócios, né? Então, eu acho que é um tema relevante para a gente poder discutir um pouco e conversar. Giovanni, como você vê aí essa crise? Quer dizer, que eu tenho uma opinião muito particular que eu acho que a crise já viria de uma forma ou de outra. O coronavírus foi o gatilho, né? Mas como que foi aí que você vê em Brasília, né, nesse relacionamento que você tem, nessa necessidade de fazer as coisas acontecerem para micro e pequena empresa? Qual que é o seu olhar aí sobre a crise econômica que nós estamos começando a viver agora? Tá. Isso é curioso, porque alguns anos atrás eu estava em Fortaleza, né, e as coisas que aconteciam em Brasília eram lá em Brasília, né? É, Parecia, parecia muito distante. é, E depois de vir para cá e ter um pouco mais desse contato, não só de poder ter estudado lá na UNB e de outros trabalhos que fiz, principalmente no Sebrae, o que eu vejo é o seguinte, é que é uma crise que ninguém estava muito preparado para isso, tá? Se a gente pensar aí, pelo menos nos últimos quase 20 anos, a gente teve uma crise ali no início dos anos 2000 ali com primeiro aquele negócio da bolha da internet, depois o uhum, ataque, né, ali as Torres Gêmeas, e que rapidamente aquilo ali foi debelado. Em 2008, a gente teve aquela crise do subprime dos Estados Unidos. Enfim, o que é que eu quero dizer? É que a gente teve crises que tinham origens, né, com exceção, obviamente, do terrorismo, né, mas a gente tinha uma característica muito importante de serem de naturezas econômicas. Tá? uhum, Então, eu acho que isso é importante. Da mesma forma que 29 também, me corrija se eu estiver errado, mas também 29 também tinha raízes ali econômicas. Então, o que a gente está vendo hoje é um negócio muito sem precedentes na história. Né? Quer dizer, que é um choque completamente externo, né, nesse sentido, quer dizer, é uma crise que ela surge na área sanitária, na área de saúde, e que com impactos que a gente não consegue medir muito bem ainda, né, sobre a economia. Talvez um pouco o paralelo seja a crise ocasionada ali pela pandemia da gripe espanhola. Mas a gente está falando agora, quer dizer, nos últimos 20 anos, boa parte das crises que nós tivemos foram crises financeiras, crises econômicas. Então, a gente tem agora uma crise econômica, né, que vem a reboque, quer dizer, vem seguindo uma crise sanitária. E isso é mais complicado, né? Essa é a minha visão. Então,
Então, os modelos econométricos não funcionam, né? Você não consegue medir nada direito, né? Haja vista a confusão, né? Ou pelo menos a volatilidade que você tem nos mercados, você não consegue precificar muito bem ativos, e por aí vai, né? Então, a minha visão é que assim, a gente está tendo efeitos econômicos, impactos negativos econômicos, mas ocasionados por um choque não econômico. Logo, né, a gente tem que aplicar soluções econômicas para uma coisa que não é propriamente econômica. Então, eu acho que a primeira coisa a levar em consideração é o caráter do aspecto do problema de saúde mesmo. Tá? É interessante que acho que é a primeira vez, acho que é a primeira crise efetivamente global, né? Porque se você pegar a crise de 29, por exemplo, ou mesmo a gripe espanhola, são eventos que aconteceram em alguns lugares, mas você não tinha essa... Por exemplo, o Brasil sofreu com a crise de 29, mas sofreu marginalmente, né? Pelaquela questão da exportação do café, tudo mais, sofreu bastante, mas não era uma coisa que todo mundo parou ao mesmo tempo, no mesmo momento, né? Que é o que está acontecendo hoje, quer dizer, hoje virou todo mundo está paralisado. E o que eu acho que é interessante, quer dizer, você falou bastante sobre uma crise não econômica, né? Quer dizer, uma crise não econômica que está gerando uma crise econômica. Que mecanismos assim econômicos você visualiza para a gente tentar sair disso? É óbvio que uma resposta dessa vale prêmio Nobel, né? E a gente está no dia, hoje gravando 29/3, ninguém tem a menor ideia do que pode acontecer. Mas você começa a ter uma visão que sai um pouco do que a gente chama de heterodoxia da economia, né? Quer dizer, de seguir os manuais. Na verdade, acho que tem uns manuais que estão empoeirados aí que vão ter que ser reusados porque não estamos vivendo uma realidade trivial. O que você acha aí? Você acha que esse movimento dos bancos centrais e dos governos de injetar dinheiro é o caminho para tentar salvar a economia do mundo? Olha, eu acho que é um teste que estão fazendo, tá? É isso que tem que ser feito, né? Porque veja bem, que medidas, né? Medidas fiscais estão sendo, está meio complicado você fazer isso no mundo. Poucos países podem fazer medidas nesse sentido do ponto de vista fiscal, né? Quer dizer, de aumentar seus gastos, etc. Né? Então, o outro receituário disponível, né, para os economistas seria, então, medidas monetárias. E aí, nesse caso, aí eu concordo contigo, essa revisão aí de alguns manuais, tá? Eu acho que eu e você também, a gente estudou em escolas assim bem ortodoxas, né? É, Um pouco, um pouco nesse sentido. Então, a economia, né, a ciência econômica de uma forma geral, ela entrou naquele estágio, né, como o Thomas Kuhn falava, de ciência normal, né, naquele sentido de existe um determinado paradigma, uhum. essas coisas já estão em manuais, né, que são ensinadas aos Estabelecido, alunos, né? né, nas universidades e tal. E tem uma área de isso. E tem uma área de pesquisa, né, de fronteira, que é onde a ciência vai avançando, e que já está se questionando até mesmo já há muito tempo estabelecida economia monetária, né, teoria de economia monetária. Então é uma coisa bastante interessante de você ver isso que está acontecendo. Eu já visto os trabalhos, por exemplo, do André Lara Rezende, por exemplo, mais recente, né, que eles estão trabalhando nisso. Então, mas assim, do ponto de vista mais prático, né, como é que a gente consegue aplicar todas essas ideias que estão sendo desenvolvidas aí pelo mundo no âmbito da academia, como é que isso vem pro dia a dia? A gente estava conversando antes da gravação, né, e eu comentei isso, até para mim mesmo, como eu venho de uma escola de economia, né, fiz mestrado na área de finanças e economia, mas também numa escola ortodoxa, né, a Universidade de Brasília já é uma universidade um pouco mais plural, mas para mim, por exemplo, até entrar no Sebrae, né, eu não tinha noção do que era esse ambiente de pequenos negócios, ou mesmo de ambiente de empresas, não é economia. Tá? E aqui eu devo aqui a minha, digamos, meu despertar, né, meu despertar desse sentido, ao Mauro Odo, né, que eu já comentei contigo. O Odo, acho que depois vai ser um dos seus Será um entrevistados convidado aí para nossas também, né? entrevistas aqui. E, isso, eu reporto ao Mauro, assim,
essa dívida intelectual que eu tenho com ele, né? Porque aí eu vou começar a soltar alguns números aqui para a gente começar a balizar um pouco a conversa. Veja bem, a gente estima que hoje existe em torno de 19 milhões, mais ou menos, de empresas no país. Tá? Eu estou falando assim, de CNPJ, né? Empresas, pessoas jurídicas, né, com CNPJ. Então, em cerca de 19 milhões, tá? Esse número varia um pouco. Vou dar só os números grandes aqui para a gente poder conversar e não alongar muito. E desse total, cerca de 17 milhões são pequenos negócios. Tá? Então, estou falando aí da uma grande parte das empresas no Brasil são de pequenos negócios. Né? Esses E são o Mauro tem uma... formais, né? Desculpa te interromper, são Exato. Eu estou falando dos formais. Todos formais. os números que eu vou falar aqui para ti são formais. Estima-se que mais ou menos você tem esse mesmo tamanho aí do lado informal, né? Mais ou menos as estimativas aí de mais ou menos que o nosso PIB oficial é muito pequeno, né? Nesse sentido, né? Metade, né? O PIB oficial é metade do PIB É geral com todo metade mundo. do real, geral e etc. Exatamente. Então, assim, falando só de números oficiais, por assim dizer, né? Desses números que a gente consegue captar da economia, eu estou falando aí de um universo de, sei lá, 98% por aí de empresas são pequenos negócios. E uma quantidade muito grande disso, agora, no início do ano, a gente estava com cerca de mais de 8 milhões de MEIs, né, que são os microempreendedores individuais que fazem parte. Então, aqui eu faço um pequeno parênteses para a gente realmente entender o que são os pequenos negócios, né? Porque existem várias classificações e várias classificações no mundo. O que são pequenos negócios? A maior parte delas se refere à quantidade de empregados. Tá? Quando você vai ver algumas estatísticas nos Estados Unidos ou na Europa, Ásia, em qualquer parte do mundo, então as classificações sobre o que é pequeno negócio, elas variam muito. Tá? Isso é um problema. Eu acho que isso é um dos motivos que, por exemplo, esse é um ambiente muito ainda obscuro, né, do ponto de vista até mesmo acadêmico. Né? Você não consegue muitos dados, esses dados não são comparáveis, então é um problema danado. Né? Isso aí do ponto de vista aí do desenvolvimento de pesquisas nessa área. Tá? Eu mesmo sofri bastante com isso. Então, aí, vou já explicar por quê. Né? Então, aí, nesse sentido, o que é que a gente entende por pequenos negócios? Né? Então, nós adotamos uma classificação de pequenos negócios por faturamento anual. Tá? Então, pequenos negócios são todas as empresas, né, constituídas que faturam até 4,8 milhões de reais por ano. Então, dentro dessa faixa, você tem as classificações. Um MEI, né? O microempreendedor individual é aquele indivíduo lá que o faturamento dele é até 81 mil por ano. De 81 mil até 360 mil são as microempresas. E de 360 a 4.800 é o que são as empresas que a gente chama de EPP, ou empresas de pequeno porte. Sim, sim. Passou daí dos 4.800 até 300 milhões, são as médias empresas, e acima de 300 são as grandes empresas. Tá claro? Sim, sim. Então, isso é importante a gente entender, porque quando a gente está falando de pequenos negócios, a gente entendeu do que é que a gente está falando. Então, a gente está falando de um contingente enorme de empresas, quase 98% de empresas no país constituídas são pequenos negócios, né? Bom, então, pequenos negócios, né, assim, a classificação mais geral de pequenos negócios, ela envolve empresas, né, até faturamento de 4 milhões e 800. Tá? Isso é incluindo o MEI, as microempresas e empresas de pequeno porte. Tá? No caso, a partir daí, de 4 milhões e 800 até 300 milhões de faturamento anual, nós classificamos, a classificação das médias empresas, ou empresas de médio porte, e a partir de 300 milhões de faturamento são empresas de grande porte. Tá claro? Então, um comentário. O Sebrae, onde você trabalha, ele lida com empresas até pequeno porte. E onde que termina o limite do Sebrae? O limite do Sebrae vai até as empresas de pequeno porte. No caso, empresas que faturam até 4 milhões e 800 mil. Tá claro? Sim. Então, é esse ambiente aí. Então, a gente está falando de um contingente de quase 98% das empresas no país, que são responsáveis por cerca de quase, mais ou menos, aproximado aí de cerca de 30% do PIB nacional, tá? Que é responsável também por um pouco mais da metade, entre 50% e 55% dos empregos formais no país também estão dentro desse conjunto dos negócios.
e também mais ou menos metade da massa salarial. Tá? Então, quer dizer, eu estou falando de números muito segundo brincar, por exemplo, brincadeira, eu falo meio cutucando também, que qualquer discurso sobre a economia brasileira que não falar dos pequenos negócios está falando de qualquer outra coisa menos da economia brasileira. Uhum. Mas Tá? a Porque eu gente estou ouve falando falar exatamente muito de pouco uma disso, grande né? quantidade de empresas. Desculpa, a gente ouve Exato. falar muito pouco, quer dizer, a gente sempre está falando dos grandes grupos, mas acaba não tendo nunca teve uma atenção, eu diria, na medida da importância do que você está colocando para isso, né? Quer dizer, aparentemente agora vai começar a aparecer a necessidade de olhar para esse segmento com mais cuidado, né? Isso é muito importante. Eu acredito que um dos motivos para isso é, é a própria falta de dados, Uhum. né? Assim, muito disponíveis sobre isso, tá? O Sebrae tem um esforço enorme, assim, né? Já fica até a dica aqui, né? Nós temos um site nosso, Data Sebrae, datasebrae.com.br, né? Que é o nosso repositório de dados e também de estudos que são desenvolvidos. É o maior dado, é um dos maiores bases de dados sobre pequenos negócios que existe no país, né? E do mundo, na verdade, né? O Sebrae é uma das agências de pequeno negócio, uma das maiores do mundo, tá? Existe alguns equivalentes, praticamente existe alguns equivalentes do Sebrae em muitos países no mundo, né? Nos Estados Unidos, lá tem lá o Small Business Administration, né? Tem o USDA, então eles têm em vários países você tem isso. Por que isso? Por que isso é importante? Eu acho que esse ambiente dos pequenos negócios é como se fosse um grande porão, né, de uma casa, né, que é o alicerce ali de toda a economia. Ele tem essa imagem, né, da economia, né, como uma casa. Então, o porão é onde estão ali os pequenos negócios, né, que é o que sustenta realmente a economia, né, nesse sentido, né, Grade? Então, você tem outras coisas. Aí, claro, a gente vê muito falando sobre médias, sobre grandes empresas, mas uma das razões dessas é porque essas empresas elas têm mais informações, né, que possam ser divulgadas, até mesmo obrigatórias, né? Muitas são SA, né? Então tem que prestar, né? Tem que Publicar fornecer informações, resultados. então por aí vai, tá? Então isso é exatamente. Então você acaba conhecendo um pouco mais, né? Elas, digamos assim, elas sobem, né? Estão ali na sala de estar, né? Na cozinha, né? Da casa aí nessa Uhum. imagem que o outro faz. E eu acho que é muito nesse sentido. Então nesse caso, então isso explica muita coisa, tá? Do ponto de vista da economia, né? Por exemplo, os nossos níveis de produtividade seriam muito baixos, por exemplo, né? Você ter certas disfunções de mercado, né? Por isso, né? Você tem poucas informações, você tem um contingente muito grande de empresas desse porte até, e que o nível de produtividade delas também é baixo, então por aí, então como você calcula essas coisas meio que por média, você derruba a média, né? Uhum. Então tem esse Uma coisa que você colocou que me deixou impressionado, quer dizer, 30% do nosso PIB vem desse pessoal, né? E nesse momento de crise, assim, o que dá o certo desespero, e eu acho que é difícil a gente estimar agora, mas se a demora dessa crise sanitária passar aí na faixa dos 4 meses, quer dizer, a minha visão é que antes de setembro as coisas não voltam ao normal, né? Porque você vai ter um pico aí da encrenca, depois as pessoas vão continuar receosas em sair, especialmente comércio. Não sei, eu estou chutando assim um cenário que eu diria intermediário, não estou dizendo nem que é o pior cenário. E se você tiver aí, sei lá, metade não vai, vamos tentar ser mais otimista, 1/3 das empresas quebrando ou tendo problemas, né? Não é essa torcida, mas você vai ter problemas com muita gente. Quer dizer, você corre o risco de derrubar o PIB aí, você não derruba o PIB, né? Você destrói o PIB em quase, sei lá, 10, 15%, você destrói, quer dizer, você vai demorar para que isso, você vai ter que reconstruir, porque não é uma questão de produzir menos, é que as empresas vão deixar de existir. Você acha que o risco é nessa proporção ou eu estou exagerando muito no meu pessimismo? Não, eu não acho que é exagero. Eu acho que é um cenário que a gente não pode descartar.
tá? Isso é extremamente importante, tá? Eu prefiro pensar de uma forma, digamos assim, um pessimismo metodológico, né? Vamos pensar no pior Boa. cenário e tentar ajudar, Agir né? E positivo e tentar, pensar negativo, né? nesse sentido, né? Nesse sentido, né? Vamos ser, né? Tentar imaginar esses cenários e tentar atuar de forma mais assertiva mesmo. Então você tem razão, né? Mas é, para mim, assim, eu acho que já está dado, né, que assim, realmente você vai ter uma queda de PIB. Agora a questão aí é mais uma questão para os analistas ficarem decidindo se vai ser zero, se vai ser negativo, ou quanto vai ser isso. Mas realmente isso já está dado, tá? Do ponto de vista econômico, até mesmo em relação às medidas que estão sendo adotadas, é preciso identificar isso. Não é tão simples. Você identificar o que é transitório e o que é permanente nesse choque, tá? Então é óbvio, né? Uma destruição de empresas, aumento de desemprego e etc. Quer dizer, você tem um choque muito forte, né? Nós economistas e analistas, a gente pode se dar ao luxo que depois do fato, né, a gente ficar pensando se essa recuperação vai ser em V, em U ou em caracol, né? Como, sei lá, como é que vai ser. Mas o fato é que vai ter mesmo, né, uma queda aí no nível de atividade econômica, como nós já estamos vendo isso, né? Você vê estabelecimentos fechados, as pessoas em confinamento, etc. Então, tem um problema aí que a gente tem que identificar, né? E até onde eu vi também, boa parte das medidas do governo estão levando isso em consideração, né? Sobre o que é choque, o que é temporário e o que é permanente, como as medidas podem atuar do ponto de vista, né? Por exemplo, em algumas medidas, até onde eu ouvi, estão todos tentando circunscrever, né, as medidas para que elas tenham uma atuação esse ano somente, né, do ponto de vista fiscal, né? Então, quer dizer, então esse ano já está dado, né, como certo. O problema é se essas coisas têm efeitos que podem atrapalhar aí a trajetória, né, do ponto de vista permanente da economia. Isso aí é mais grave, tá? Então eu não acho que o seu pessimismo é infundado, né? Se bem que aquela coisa, né, como brincam lá, né, fazer previsão é muito difícil, ainda mais sobre o futuro, né? Sim, depois, lá na frente, a gente apaga o nosso vídeo se a gente errar, né? Não deixa ninguém assistir. Entendeu? A gente tem esse luxo aí, mas assim, o fato é que a gente está vendo muitas notícias de empresas fechando, empresas demitindo, então por aí vai. Então, aí, talvez agora um ponto, se você me permitir, assim, então, dado esse cenário de pequenos negócios, o que é que eles representam para a economia brasileira, falar assim, então, como é que esses negócios são financiados, tá? Então, é muito comum, aí, então, a gente ouve muito, várias notícias, até mesmo as medidas sobre o governo, falando assim, falando do financiamento dessas empresas, e falam, obviamente, do que é mais corriqueiro, que é o financiamento via crédito. Uhum. Né? Então, quer dizer, então a questão do mercado de crédito é extremamente relevante aí. Só que aí tem algumas coisas, né? Da mesma forma que os pequenos negócios representam uma grande quantidade de empresas na economia, elas também são uma grande quantidade, mas de operações que são realizadas no mercado de crédito, tá? O que é que significa isso? Então, assim, eu falei mais ou menos. Então, a gente tem ali em torno de 17 milhões de pequenos negócios no país, né? Considerando o MEI. Só que, quando você vai olhar os dados do mercado de crédito, e isso aí também era uma coisa que até o final de 2017 era completamente opaco, né? Você não tinha dados abertos por porte de empresa, né, sobre o mercado de crédito. Né? O Banco Central tem um trabalho fantástico, assim, tudo bem que às vezes a gente tem que ficar cavucando as coisas lá para obter os dados, mas eles têm uma quantidade de dados fantástica. A informação E até existe, né? então não tinha. A informação existe, né? Então isso foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz lá no Sebrae, foi justamente cavucar esses dados aí. Como é que a gente consegue obter esses dados por porte de empresa? Porque não faz muito sentido. Quando você vê, por exemplo, taxa média, quando às vezes publicam isso, a taxa média de juros para pessoa jurídica no Brasil, ela é baixa, né? É um número muito esquisito. Isso, do ponto de vista dos analistas, principalmente do público, não consegue entender, né? Que uma taxa, sei lá, em torno de 10%,
e a taxa do cheque especial é 300, do cartão de crédito também é de centenas de percentuais. Você não consegue entender muito bem, mas fica fácil você entender quando você percebe que somente 20% de todo o crédito concedido para pessoas jurídicas no Brasil vai para os pequenos negócios. Então é um Você grande tem quase... pareto, vai, quer dizer, Exato. Exato. E ao contrário, exatamente. E aí você vê exatamente que 80% das operações de crédito são realizadas por pequenos negócios, quase 80%, né? Só que, do ponto de vista de recursos concedidos, é o inverso. Não? Então, você tem somente 20%. Tá? E mais um detalhe, tem um problema em relação ao acesso a esse crédito. Porque uma coisa é você ter o acesso das empresas que conseguiram entrar no sistema e conseguir obter esses recursos. Mas isso não é muito grande, né? É uma média em torno assim, de 3 milhões de clientes só, pessoa jurídica. De uma empresa, de um conjunto de empresas de 17 milhões. Uhum. Então, quer dizer, você tem uma dificuldade de acesso muito grande, tá? E essa turma, quando entra, né, no sistema financeiro, ela encontra um cenário em que somente 20% do crédito está sendo absorvido por elas. Tá? Então, isso explica muitas coisas. Tá? Então, a gente tem esse levantamento lá, né, já fica o convite, eu posso te dar o link lá no Data Sebrae. Eu organizei esses dados por portes de empresa. Eu não lembro agora se eu cheguei a te mostrar isso, mas é um painel de dados que a gente tem e que tem lá a abertura do mercado de crédito por portes de empresa, micro, pequena, média e grande, aberto por origem dos recursos, se direcionados ou livres, por Estado, por UF, e por linha de crédito. Então, é um conjunto de dados. Quando eu consegui coletar todo esse conjunto de dados, ficou intratável, né, de analisar. É uma quantidade muito grande de dados e tem algumas principais variáveis ali que estão sendo expostas, que é a quantidade de operações, o valor da concessão, as taxas de juros, as taxas de inadimplência e os saldos das operações. Então, eu tenho essas 5 principais variáveis do mercado de crédito que estão lá abertas por portes de empresa, origem de recurso, estado e linhas de crédito. Então, é uma quantidade muito grande de dados. Então, a forma mais amigável que eu consegui encontrar para poder não só analisar, mas poder divulgar esses dados, foi colocar isso tudo num painel de Business Intelligence, né? Esses painéis BI, e tal, que você vai clicando lá, botando os filtros, você vai começando a ver umas coisas. Então, isso me chamou muito a atenção, porque, primeiro, o mercado de crédito ele não é uniforme no país inteiro, obviamente. Você tem, por exemplo, a concessão de crédito ela é concentrada no Centro-Sul, por exemplo. Né? As taxas de juros são menores na região Centro-Sul do país. Regiões Norte e Nordeste, você tem taxas de juros muito altas. Quando você compara, por exemplo, só as taxas de juros, mesmo as taxas médias de juros totais, tá? Eu estou falando de 98 linhas de crédito, né? Então você tem a taxa média delas é uma taxa média ponderada, né, pelos valores, né, que são concedidos. Exato. Então, quando você compara essas taxas médias dos pequenos negócios com a taxa média total da economia, né, os pequenos negócios, em média, né, eles operam com taxas em torno de 20 a 30 pontos acima da taxa média. É muito grande. Tá? Por que isso ocorre? Porque, como as médias e grandes empresas elas absorvem 80% do crédito, né, as taxas delas também são menores, logo derruba a média total. E quando você fala 20 a 30 pontos, quer dizer, uma empresa grande pagaria, sei lá, 10% ao ano e a pequena 30% ao ano. Exato. Exatamente. Agora, deixa eu te fazer... Desculpa te interromper, mas fazer uma pergunta. Quer dizer, esse panorama que você está me mostrando está me deixando até mais preocupado ainda, contribuindo com a minha sensação de urgência, porque em termos da qualidade das medidas que estão propostas pelo governo, aparentemente eles estão no caminho certo, apesar de, na minha visão, ainda ser muito lento. Tudo bem, nós estamos
numa crise de proporções bíblicas. Então, também não daria para esperar que as respostas fossem absolutamente imediatas num país complicado como o Brasil. Agora, dentro dessa complexidade, dessa dificuldade, provavelmente isso envolve questão de garantia de crédito, de formalidade das empresas, enfim. Você acha que é possível se operacionalizar? Porque acho que o grande desafio de tudo que está sendo falado não é a medida em si, mas é a capacidade de que esse dinheiro chegue. E vamos pensar assim, nós estamos no dia 29 de março, tem gente que vai ter que pagar a folha dia 5 de abril e provavelmente não tem receita para isso. Você acha que é possível operacionalizar? Tem alguma visão positiva de como transferir recursos para esse pessoal, que a gente não está falando nem de informal, né? Nós estamos falando absolutamente só de formais. E, pelo que eu entendi, hoje teve a live lá do BNDES, eu acho que ainda as pequenas e os MEIs e as microempresas ainda não estão contempladas, é o que eu entendi, não sei se eu estou enganado, né, porque são tantas lives que a gente chega uma hora que não aguenta mais ficar assistindo isso, né, senão começa a sonhar com o Paulo Guedes, né, mas se a gente já não estiver sonhando. Eu tava brincando aqui que eu tô com medo até de abrir a geladeira e tem uma live lá dentro, né? É desse jeito. É isso mesmo, é. Então, a minha dúvida é se vai dar... Não, mas não, a sua dúvida, Carlos, é extremamente legítima e pertinente. Por quê? Claro, como você falou, a gente tem todo um problema de acesso, né, dos pequenos negócios ao mercado de crédito. Por tudo isso que você falou, a questão de deficiências, basicamente todos os problemas giram em torno de assimetria de informação, né? Essas são empresas pequenas que elas não têm muito um conjunto de informações de qualidade boa que é aceito pelos bancos, né, para poder rodar lá o seu sistema de classificações de risco, etc. E tal. Garantias, falta de garantias e por aí vai. Então, mas dado isso, que isso é um problema, né? É um problema, e sempre foi um problema, não é só que isso não é um privilégio brasileiro, né? Isso, os pequenos negócios têm problema de acesso ao mercado de crédito no mundo inteiro, tá? Então, isso é um problema já há muito tempo que se fala disso, né? Daí toda uma das necessidades de tentar ampliar mais esse mercado de crédito para os pequenos negócios. Aí o advento, por exemplo, das cooperativas de crédito e por aí vai, né? A constituições de sociedades de garantia, né, utilização de fundos de aval e por aí vai. Então, como é que torna, então, esses negócios mais, digamos, menos arriscados para o sistema financeiro? Isso passa por questão das garantias e tal, né? Pra você ter uma ideia, o problema é muito grande, assim. Entre 2014 e 2016, né, aquele 14 que foi o começo ali da crise, né, até 16, quando a Alameda que caiu, você teve uma queda só para os pequenos negócios de 30% no total de crédito que era concedido. Uma queda muito grande. De novo, só que deu uma do falhadinha. crédito simplesmente desapareceu. Tá. Entre 2014, isso. Você consegue ver nos dados uma queda no volume concedido de crédito para os pequenos negócios em torno de 30% entre 2014 e 2016. Isso é uma pancada muito grande, tá? Entre 2016 até agora, você tem essa curva de concessão realmente começou a subir, né? Mas realmente você tem uma queda muito grande, a economia realmente. Aí você vê que entra a crise econômica, a crise econômica acaba se refletindo muito claramente no mercado financeiro. O sistema financeiro ele tem um comportamento, por natureza, muito conservador. Então, há o que os economistas falam de crunch, de crédito, né? Quer dizer, credit crunch, quer dizer, uma retração mesmo no crédito. Obviamente, eu só vou emprestar dinheiro para ti se eu souber que tu vai me pagar. A intuição é essa. Então, se são empresas com poucas informações, logo, essas poucas informações não passam, né, nesse sentido, confiança, né, por assim dizer, ou então não dão garantias, né, de adimplência, né, quer dizer que a pessoa realmente vai pagar os seus compromissos, você retrai, né? Então você começa a emprestar dinheiro só para quem você acha que vai te pagar. É mais ou menos isso que funciona, não é só aqui, é no mundo todo. O sistema financeiro funciona dessa forma.
Então, as medidas que estão sendo anunciadas, elas foram extremamente importantes. Primeiro, do ponto de vista de operacionalização, a gente pode questionar se o timing está adequado ou não. Mas, do ponto de vista da lógica de operação, é relevante o fato de que, primeiro, eu aumento a liquidez do mercado. Né? Daí as medidas de tentar redução das taxas de compulsório, reduzo isso, tento mexer ali um pouco nas regras, né, de questão dos ativos e tal. Então, quer dizer, primeiro, tem que botar dinheiro no mercado. Esse dinheiro não é novo. Aparentemente, o Banco Central tinha uma agenda positiva, né, agenda BC, que é justamente de você, com a queda da taxa de juros, você oxigenar mais esse mercado. Né? Você acha que agora vai ser agilizado por a forceps, quer dizer, vai ter que acontecer essa oxigenação de qualquer jeito? Sem dúvida, porque essa agenda do Banco Central é extremamente importante. Além de todas as medidas que estão sendo tomadas pelo governo aí nos últimos anos, né, do ponto de vista macroeconômico, né, de ajuste fiscal, há uma agenda microeconômica, por assim dizer, que ela não fica aparecendo muito, tá? Ela, do ponto de vista, ela é menos midiática desse sentido. Sim, sim. E no caso, essa agenda do Banco Central é extremamente importante. Ela é extremamente importante de tentar, né, para o desenvolvimento econômico. Porque a gente não pode esquecer, a gente fica falando assim, é óbvio que a questão fundamental da economia é como é que a nossa sociedade consegue organizar os seus recursos disponíveis para propiciar bem-estar para essa população. Tá? Eu acho, de forma bem frouxa, né, bem simples, é isso. Então, só que essa produção, né, de bens e serviços, ela também tem o seu momento de financiamento. Tá? Então, toda a questão de ambiente de negócio, regulação, a questão do mercado financeiro, todas essas peças são ligadas, né, para tentar... Isso não é tão simples, né? Não é simples você lidar, e além do mais, como envolve muita coisa de regulação, de leis que tem que ser propiciadas. Então, assim, para responder a tua pergunta, né? Então, o primeiro ponto é que de você aumentar a liquidez, né, no sistema para permitir que o sistema, então, possa operar de forma mais suave, tá? E não ter uma retração muito grande de crédito, como a gente viu, por exemplo, na crise financeira lá em 2008, 2009. Então, o primeiro passo importante foi dado. Agora, só que assim, a gente tem um problema, né? Esse dinheiro vai ser disponibilizado ao sistema financeiro. É preciso, então, que chegue na ponta. Esse é o problema. Tá? Esse é o problema. Então, daí o papel muito importante dos bancos públicos em relação a isso. Porque o sistema privado, ele pode se dar o luxo de dizer, olha, eu não quero participar desse jogo. É a tal do empossamento da liquidez, né? Quer dizer, você dá liquidez para os bancos fazerem os empréstimos e ele acaba não fazendo. Né? Exato. Então, a gente sabe que a gente tem um sistema financeiro, no caso especificamente bancário, né, que é muito concentrado, né, que você tem poucos bancos, né, que concentram grande parte dos ativos aí. Então é importante. Então essa agenda que você mencionou do Banco Central é extremamente importante. O reforço ao cooperativismo de crédito, as tentativas de aumentar essa questão das garantias. Então, quer dizer, de tentar, né, reduzir um pouco essa concentração, tentar tornar o mercado um pouco mais fluido, né, e que esse dinheiro, esses recursos, possam chegar mais rapidamente nas pontas, né, seja de pessoa física. Mas eu concordo com você, e assim, até tenho uma impressão de que essa crise, para quem sobreviver, eu acho difícil a gente voltar para a situação anterior. Então, você vai oxigenar o sistema e talvez você vá aumentar essa disponibilidade de recursos no médio prazo, você vai mudar coisas que demorariam muito para serem feitas, vão ser feitas rápido. A minha dúvida... Eu espero que sim. Então, esse é o meu lado positivo, assim, de achar que certas barreiras que a gente tem, quer dizer, é um lado positivo, que pode ser um cenário que não vai se realizar. A minha dificuldade é pensar assim, se a gente sobreviver até lá, vai melhorar. O problema é essa passagem, né? Acho que a grande ansiedade de todo mundo é em relação, mesmo para médios empresários, quer dizer, os bancos anunciaram
2 semanas atrás, que iam baixar a taxa de juros e tudo mais. Isso foi a fala dos bancos assim na imprensa, mas o que a gente tem de notícia é que, na verdade, a situação ficou mais difícil. Quer dizer, com uma certa razão, o banco é banco. Ele vê risco, ele não vai emprestar. Se o negócio estiver ameaçado de quebrar, não tem garantia, as pessoas já estão endividadas, você não vai emprestar dinheiro para esse pessoal. O drama, quer dizer, existiria alguma sugestão, alguma ideia, alguma coisa? Quer dizer, o Paulo Guedes, na live que ele fez, até apareceu um negócio interessante, que já tinha ouvido alguns comentários de usar aí as maquininhas de cartão para usar como um canal, quer dizer, até para o informal, né? Quer dizer, o informal é mais fácil ele ter uma maquininha de cartão do que ele ter uma nota fiscal, do que ele ter o estabelecimento regularizado. Quer dizer, de repente, num momento como esse, você vai ter saídas criativas e alternativas. Agora, será que não é pouco só esse financiamento aí da parte da folha de pagamento para o pessoal não demitir? O que você acha aí de elementos fiscais, de postergar imposto? Perdão fiscal é meio demais, senão a gente está falando em coisas que, né, eu acho que nenhum perdão fiscal seria tolerado, até porque foi o que você falou no início. A gente tem que voltar depois para um estágio, né, de ajuste fiscal, de equilíbrio e tudo mais. É uma emergência, resolve essa emergência e depois volta. Agora, você acha que tem outras medidas que não estão no radar aí a princípio de crédito, tal, ou mesmo outras medidas mais de... O coitado que está com o negócio dele, ele não está preocupado se é política monetária, se é cambial, se é crédito, se é... Ele está preocupado assim, eu preciso pagar uma grana, preciso pagar aluguel, preciso pagar funcionário e preciso comprar insumo. Consigo isso? Não importa de onde vem o dinheiro. Tem alguma outra medida, outras coisas que você acha que podem ser sugeridas assim? Acredito que sim. Eu acho que essas medidas que foram anunciadas são importantes e vão nesse sentido. O que a gente pode questionar, Carlos, é o tamanho delas, né? Ou o tempo de operacionalização. Isso realmente é problemático, porque assim, quando foram anunciadas, essas medidas foram anunciadas, por exemplo, de Só um minutinho, aumento, né? deixa eu... Peraí. Pode ir. Bom, o que a gente está questionando não é muito bem as medidas, né, elas em si, mas talvez o tempo de atuação. Essas medidas são extremamente importantes. Por exemplo, a medida do financiamento da folha de pagamento, em que os recursos vão direto para a conta dos empregados, isso é extremamente importante, tá? Porque isso vai de dinheiro direto para os empregados. Isso é importante, tá? Hoje, assim, na fala hoje do anúncio do BNDES, eu achei que ficou ali meio na parte ali das perguntas, né? Não foi uma medida anunciada, mas aí ficou ali numa das respostas, foi quando eles anunciaram com autorização da CVM para que as fintechs possam atuar como também operadoras do BNDES. Isso é muito importante. Isso Então, é capilar, né? Então, quer dizer, não, sem dúvida. Então, quer dizer, você utiliza, além do mais, utilizar os avanços da tecnologia, né, para bom uso, né, nesse sentido, né? Então, quer dizer, você tem muitas fintechs que elas conseguem operacionalizar as coisas mais rápido, né, do que um banco, né, propriamente dito, né? Então, enfim, então isso ajuda bastante. Mas Tá? deixa eu te perguntar te fazer uma provocação. Se coloque no lugar do empresário. Eu vou lá, eu pego um crédito no BNDES ou na Caixa pelo BNDES com 2 meses de carência para pagar minha folha de pagamento, com um juro de 3,5 e endividamento daqui a 6 meses eu começo a pagar. Acho que essa é a proposta inicial. Como eu não tenho certeza do que vai acontecer, será que eu vou fazer essa dívida por dinheiro direto para o meu funcionário? Ou eu não desisto logo de uma vez e caio fora do mercado? Será que não é muito pouco isso? Será que eu não preciso ter realmente oxigênio de fluxo de caixa para poder sobreviver, que não é só pagar salário do meu funcionário, mas eu preciso de dinheiro para pagar a conta de água, luz, telefone, fornecedor? Será que ele vai olhar para isso e falar assim, isso é muito pouco para mim, eu encerro a atividade e deixo todo mundo na mão? Esse é o problema do desenho da política, né? Porque eu entendi que as medidas foram tomadas e anunciadas, por exemplo, em relação ao financiamento dos trabalhadores por 2 meses,
Uhum. eu particularmente achei muito tímido, né? Uhum. Porque 2 meses, aí eu estou falando, tá, ok, 2 meses. Aí você, na verdade, você se dá um novo problema, Uhum. que é o problema que a, TV mais, né? bom, agora é bom que essa crise acabe em 2 meses, É. né? Né? É bom que essa crise acabe em 2 meses. Então, você acaba se dando um problema. Então, o que a gente está questionando, e a questão dos prazos, você tem razão. Porque quando você vai desenhar essas medidas, principalmente do ponto de vista do agente econômico, que incentivos estão trabalhando ali, né? Quais são os incentivos que estão operando? Você está completamente correto, né? Eu sou um empresário e eu vejo essa medida, ok, é uma medida emergencial, vai me dar um fôlego, mas eu não sei se ano que vem eu vou estar aberto Uhum. e vou ficar com a dívida. Então, isso é importante. Então, é, o desenho, na minha opinião, pessoal, foi não equivocado, ele foi bom, mas assim, ele É pecou ver por de alguns cima para detalhes. baixo. Primeiro que Talvez o cara não conheça a realidade da ponta, é isso? é possível, porque você gera esse problema que eu te falei, né? Ok, o cara vai começar a fazer conta, como você Uhum. falou, né? Ele diz assim, olha, eu vou pensar, não, ok, por 2 meses, mas a pressuposição por baixo, por trás dessa medida é que eu vou ter um problema muito grave por 2 meses. Uhum. Então, isso é um cenário que, na minha opinião pessoal, talvez seja muito otimista, tá? Uhum. Mesmo assim, mesmo que eu circunscrevesse isso, né, por 2 meses ou 3 meses, ou o que for, né? Vamos supor, como você falou aí, Ou que setembro. eles aumentem, Você né? Eles fazer podem conta. aumentar também isso, né? Também não E eles significa podem ir aumentando. que eles O podem que é aumentar. importante o importante é o passo dado, É a é iniciativa. relevante, é relevante. E à medida em que você vai aumentando aí as informações, vão subindo, etc. E tal, aí você pode ir ajustando a política, Uhum. tá? De repente, se o negócio ficar mais grave, olha, não está dando certo esse negócio da carência de 6 meses, não. Tem que dar carência de 1 ano, Uhum. sei lá, o que for. Então, são medidas emergenciais. Eu acredito que sim, medidas emergenciais elas devem ser entendidas, então, muito seriamente como emergenciais. Ela tem um prazo de validade, né? Ela vai operar do dia tal ao dia tal, considerando o cenário tal, tal e tal. Né? Isso tem que ficar muito bem desenhado. Isso aí, do ponto de vista do policy maker, né? do fazedor de política, principalmente nesse, né? que, como você falou, né? A gente estava comentando mais cedo. Você vai ter os problemas de ajuste fiscal, de reformas que estavam na agenda, eles simplesmente não sumiram, né? Eles estão lá ainda. E eles vão retornar quando essa crise passar. Tá? Então, essas coisas têm que ser muito bem desenhadas. Realmente é um trabalho assim muito grande. Então, o que a Não, gente está questionando no fundo. ouvindo você falando, eu lembrei de outro cearense famoso aí, o Mansueto fala. Ontem ele falou você trabalhou com ele, né? Ele falou exatamente a mesma coisa, que eu também estou de pleno acordo, quer dizer, tem que ter começo, meio e fim, né? Agora, Tá. Giovanni, pô, tá muito rico o que a gente está falando. Agora, para dar uma provocada, a gente sair um pouco da emergência e ir para uma coisa que os economistas adoram, dar um ar de economês na nossa conversa aqui, para a gente caminhar para o final, porque eu não sei se o pessoal aguenta ouvir a gente falando 1 hora, né? Mas já está convidado para uma Vamos lá. próxima, assim, semanalmente, diariamente, se quiser. A gente já está fazendo isso meio diariamente, né? Mas, assim, formalmente para o público assistir, já tá aberto também. Uma provocação, quer dizer, tá se falando entre os economistas, principalmente no exterior, dos helicopter money, né? Que é aquela coisa do Milton Friedman lá, que é um liberal, e aí os liberais, assim, eu tenho criticado muito o liberalzinho que nasceu na escola austríaca, né? Que só sabe do mundo liberal pelos memes da internet, ele fica chocado quando ele vê que o pai do liberalismo, o Nobel de Economia liberal, dizia que tinha que jogar dinheiro de helicóptero para as pessoas, né? No limite, todo esse controle que a gente tem que ter é uma forma. Eu até senti isso um pouco do Paulo Guedes ontem. Quer dizer, no limite, você vai jogar dinheiro, uma boa parte desse dinheiro vai ser fundo perdido, vai para o espaço, porque tem empresa que vai quebrar no meio do caminho, tem gente que vai pegar dinheiro que não devia pegar, vai ser. Mas no fundo, o dinheiro vai para a economia, vai fazer circular e vai evitar que as coisas quebrem. Qual é a sua opinião sobre esse tipo de instrumento? Ou você acha que a gente tem que ter uma rigidez absoluta? Quer dizer, primeiro o controle, depois
a distribuição, ou vamos fazer isso como liberação de crédito e o futuro a gente vê depois o que faz? Eu estou nos dois extremos, aí você me diz onde que você acha que é Perfeito, onde que está o equilíbrio. perfeito. Não, eu acho o seguinte, assim, eu entendo todas as preocupações, né, dessa questão de todas essas que você falou, né, e principalmente do lado do ponto de vista fiscal, né, o que é que você faz? Quando a gente fica ouvindo essas notícias, né, do que os Estados Unidos, a Europa está fazendo e tal, a Europa nem tanto, mas os Estados Unidos, né, quer dizer, com a quantidade enorme de dinheiro que eles estão botando na economia, a gente tem que lembrar de um detalhe, né, é que nós, do ponto de vista econômico, de uma organização de economia de bem-estar, a gente está no meio do caminho entre a Europa e os Estados Unidos, em que a Uhum. Europa você tem uma grande rede de proteção social, né, do ponto de vista de gastos, né, de uma estrutura para você aguentar uma porrada dessa, né, mais adequadamente, e de uma estrutura que o outro extremo é o que a gente está vendo nos Estados Unidos, que assim, que a rede de proteção. Então a gente está mais ou menos no meio do caminho aí, tá? Mas e tem outro detalhe, né? Eles podem ficar operando nesse nível de, 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 de De oferta monetária, quantitativismo, né? né? Porque o Eles meio dinheiro que já está podem, voando mesmo, né? Já é dinheiro sem lastro há muito tempo, né? exatamente, até com taxas de juros negativas, na verdade, É. né? No caso da Europa, né? Então, quer dizer, então, eles podem fazer isso, tá? Os Estados Unidos podem ainda mais porque eles são o dono da impressora do dinheiro do mundo, né? Quer dizer, eles que são donos do Então, é um dólar. padrão de valor da humanidade ainda. Exato. Nós não temos nós ficamos no meio do caminho com o problema de não ter uma rede de proteção social tão forte quanto a Europa, né? E também não temos a possibilidade também de termos esse luxo monetário de ficar jogando o dinheiro como os Estados Unidos estão fazendo. Uhum. Tá? Então, a gente está nesse meio caminho. As medidas, assim, a minha opinião é que realmente o dinheiro tem que ir direto e muito rápido para a ponta, para quem precisa. Né? Por exemplo, veja a medida do BNDES, por exemplo, a liberação de linha de crédito de 5 bilhões de reais, contemplando pequenas empresas e empresas até 10 milhões de reais. Ora, como eu te falei, entre esse 4.800 e 10 milhões, eu estou abarcando ali empresas médias, tá? Um pedacinho delas ali. Tá? Então, estou pegando pequenas empresas e as médias. Eu estou deixando dessa medida, por enquanto, até agora, né, foi deixado de lado as microempresas e o MEI. Tem um vácuo, né? Tem. Então, quer dizer, a questão, ok, como é que a gente faz isso? Então, eu entendi que as medidas foram lançadas, ok, vamos começar, vamos analisar o que é que vai vir, vamos fazer os ajustes. Infelizmente, você tem um problema operacional, quer dizer, entre o anúncio da medida e a sua operacionalização, tem um tempo aí de operacionalização que isso pode gerar um problema. Tá? Hoje, por exemplo, o BNDES, quando falou sobre o financiamento da folha de pagamento, disse que isso estaria operacionalizado a partir da primeira semana de maio, né, para o pagamento da folha de abril. Então, eu estou falando de um mês aí, eles disseram que iam tentar trabalhar, né, para tentar antecipar e tal. Então, assim, ok, né, maio, né, então a gente tem um É um problema mês, né? operacional aqui, a gente tem um No problema mínimo. operacional que é problemático. Como é que você lida com isso? Né? Uhum. Então, que o dinheiro tem que ir direto para a ponta, né? Eu concordo. Né? A questão do dinheiro, seja de dinheiro de helicóptero, de onde ele vier, né? De drone, o de avião de papel. drone, sei lá, de avião de papel, de onde ele vier, ele realmente tenha que ir direto para a ponta. Além do mais, considerando todos os problemas que a gente já entende na nossa estrutura econômica, né? Principalmente em relação ao mercado financeiro. Né, que você sabe que o mercado financeiro, né, o sistema financeiro, ele é restrito para justamente para esse público que é o que está mais sofrendo agora, que são as micro e os MEI, né? Porque uma coisa, as pequenas empresas, né, ok, também sofrem, mas imagine um MEI,
que é o cara que faz prestação de serviço, ele sozinho. Vive para ele, né? Como é que ele faz? É por aí, né? Apesar dele poder ter um empregado, né, por legislação, o MEI pode ter um empregado, né, pela legislação, mas assim, e as microempresas, e todo um grande setor, né, que é onde elas atuam, que é muito mais impactante, né, que o setor de serviços na economia brasileira hoje é muito grande, quase 70%, né? Dentro desse setor de serviço, você tem esse acesso de serviço direto, por exemplo, como e também de comércio, né? Quer dizer, comércio e serviço é muito grande, né? Restaurantes, comércio desse sentido. O turismo, então, é um outro problema. A classe, né? Artística, o pessoal que faz espetáculo, um monte de gente, né? Um monte de gente. Então, assim, pessoalmente, eu achei assim que, ok, vamos atuar com os pequenos negócios? Vamos. Por quê? Não é por uma questão de imperativos morais, Carlos, tá? É uma questão econômica. Elas simplesmente são 98% das empresas que existem nesse país, meu amigo. Tá? Então, não é um imperativo moral, é um imperativo econômico. Tá? Os pequenos negócios não são um problema social, eles são um problema econômico. Tá ouvindo? Sim, sim. E deixa eu te fazer uma pergunta, quer dizer, um último comentário, assim, quer dizer, se você tivesse que dar, vamos pela ordem, uma grande ameaça que a gente tem dentro dessa situação, e uma grande, começa pela ameaça que é mais dolorida, né? E uma grande, assim, eu diria, oportunidade, um grande ponto que pode ser positivo, por mais que a operacionalização demore, por mais que seja caótico, né? Porque a gente vai viver dias caóticos na economia e na vida, na sociedade e tudo mais. Onde que você diria que reside a maior ameaça e onde que reside a maior oportunidade de tudo isso que está acontecendo? Do ponto de vista econômico, eu acho que... não do ponto de vista saúde, sociedade e tal, é mais amplo, mas desse ponto econômico para os negócios, para os pequenos negócios. Eu acho que o pior é você quebrar essa estrutura dos pequenos negócios, né? Desse alicerce, principalmente os MEI e as microempresas, tá? Porque realmente é mais grave, né? Você decorre daí um problema social muito grande, tá? Então, na minha opinião, as medidas deveriam começar por eles, tá? E depois ir subindo ali, né, na escala aí do faturamento até chegar às médias, tá? Então, acho que o desenho poderia ter sido invertido, na minha opinião aqui muito pessoal, né? Poderia ter sido invertido nesse sentido, tá? E do ponto de vista de oportunidades, eu acho que isso leva algumas coisas que eu acho que são interessantes, tá? Porque, veja bem, eu não sei, hoje eu estava conversando com um amigo e ele comentou um negócio que me deixou pensativo, que é o seguinte: é fato que a gente, não só do ponto de vista pessoal, mas também do qual a gente vê isso também nas empresas, como é baixo o nosso nível de gestão financeira, né? Até de educação financeira, né? Então, ele falando um negócio que eu achei curioso. Cara, ele disse assim: Giovanni, veja só, qualquer cartilha aí de finanças pessoais, eu sempre falo aquela questão da reserva de recursos, por um período, né? Um período. Isso também vale para as empresas, né? Eu acho que isso é um susto grande. Isso é um susto grande que está ocorrendo. Né? As empresas que vão sobreviver, e assim, eu não tenho dúvida disso, Carlos, que a gente tem muitos bons negócios no país, tá? De muita gente criativa, gente empreendedora, né? Gente que, nossa, que é de uma criatividade fantástica. O que falta, às vezes, é muito apoio, às vezes é orientação, né? Do ponto de vista de educação, do ponto de vista também de gestão e gestão financeira. Então, eu acho que isso é uma oportunidade muito boa, assim, nesse sentido também, né? De que a gente consiga aprender com isso, né? E que a gente comece a levar a sério, né? Obviamente, alguns negócios são mais propícios você conseguir fazer isso ou não. Não, mas além dessa questão de tentar melhorar o nosso nível de gestão, né, do ponto de vista assim da economia, né, da gestão das nossas empresas, né, do ponto de vista da nossa educação de gestão e de educação financeira, tem uma possibilidade muito grande agora, né? Primeiro eu espero, né, que a gente consiga prolongar por mais tempo essas redes de solidariedade, né? Quer dizer que eu acho que a sociedade como toda
ela vai mudar um pouco, né? O fato dos pequenos negócios, né, o apelo aos pequenos negócios pode ficar mais forte também, né, das pessoas realmente se Prestar terem atenção naquele restaurante que a gente gosta, que é pequeno e que não pode fechar, né? isso, entendeu? Todas essas medidas, então, que eu chamo aí de ampliações, né, da solidariedade, né, nesse sentido, e de novo, não por imperativos morais, tá? Mas por questões estritamente econômicas, Sim. né? De manutenção de emprego, de renda, né, de Pode propiciar garantir o condições, prato que eu gosto de comer, né? Porque você gosta de comer naquele restaurante que ele pode deixar de existir. e É por aí vai, trágico. entendeu? É. Então a minha esperança é que isso vá. E um outro ponto que eu acho extremamente relevante é uma maior inserção de tecnologia e inovação, tanto na gestão das empresas e nos seus próprios negócios, né? Uhum. Dessa criatividade, assim, por exemplo, ainda bem que, por exemplo, você tem o que ficou fora, né, de boa parte das medidas de confinamento de negócios, foram restaurantes, farmácias e tal. Então, quer dizer, a questão do delivery, né, de formas criativas de você tentar fidelizar clientes, né? Tive casos, eu não sei se isso chegou aí em São Paulo, mas aqui em Brasília já alguns estabelecimentos, por exemplo, como não só restaurantes, mas também até, por exemplo, salões de beleza, por exemplo, de dar uma espécie de promoção, né, de vender uma espécie de eu não sei como o vale, eu não sei o nome correto, mas como se fosse um Voucher. vale, para o voucher, né, que estão É, falando aí do voucher, e é, que para quando a crise passar, você usar. Então, quer dizer, são é. formas muito criativas, né, de você antecipar ali um pouco os seus recebimentos, né? E claro, do ponto de vista agora de gestão mesmo, isso está levando as empresas a realmente olharem para a sua gestão financeira com mais cuidado, né, de organizar ali melhor as suas despesas. Então, claro, né, que isso, infelizmente, né, eu espero que seja um número pequeno, né, mas infelizmente isso vai ser feito em cima de muitos negócios que podem deixar de existir aí, né? Uhum. Mas são os aprendizados que a gente vai ter. E além do mais, e mesmo assim, né, a gente vai ter, né, esse período. Agora, a grande questão que a gente tem que discutir é se esse choque aí transitório ele não fique permanente, né, nesse sentido de abalar muito fortemente aí as estruturas da economia. Porque essa turma, assim, vai estar desempregada, mas depois ela vai voltar e tal. Aí é preciso então dar melhor previsibilidade, mais estabilidade para o futuro, para que os empresários possam tomar essas decisões aí de contratação e de investimento e por aí vai. O que a gente está vendo agora são muitas medidas assim, até muitas delas muito criativas e inovadoras em relação à logística, em relação ao contato com seus clientes e tal. Mas isso não, talvez isso não seja o suficiente. Então, daí, né, a gente vai ter que contar, né, com o apoio do Estado muito forte nisso, né, de fazer políticas e que essas políticas sejam muito rapidamente implementadas, né? Porque agora a questão agora é o tempo disso, né? Uhum. Primeiro é o tempo, depois a gente vai ver se o que a gente desenhou tem o escopo é suficiente, né? No caso, por exemplo, do financiamento de salário, 2 meses, cara, 2 meses pode não dar certo. Como é que vamos para frente? Então tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado para esses cenários. Ou seja, se 2 meses não for suficiente, vamos aumentar para quanto? Uhum. Entendeu? E vamos botar mais quanto de dinheiro no meio, né? No caso do sistema financeiro do mercado de crédito, ok, a gente inundou o mercado de crédito de dinheiro, esse dinheiro não está indo para a ponta, o que é que a gente vai ter que fazer? Vou ter que fazer como os Estados Unidos, pegar esse dinheiro, envelopar e mandar direto para as empresas? Então, Uhum. todas essas coisas têm que estar muito claras, né? Quais os planos, quais os cenários que possíveis e como você vai atuar em cada um deles, para você poder atuar de forma muito rápida. Tá? Então, eu acho que esse é um momento, assim, é uma crise sem precedentes, até onde a gente conhece muito bem, e que revelou muita coisa. Primeiro, essas ineficiências aí do nosso sistema, né? Então, a minha esperança, né, é que isso sirva, né, de alerta, né, para que a gente possa construir
uma estrutura econômica mais forte, mais resiliente para o caso de por exemplo, de uma nova pandemia dessa. No meteoro, como disse o Paulo Guedes. Como disse o ministro. É que não está impedido de ter meteoro, mas não são eventos mutuamente exclusivos, né? Até pode ter meteoro com pandemia. Aí seria o apocalipse mesmo, né? Aí é mais complicado. Mas, Giovanni, olha, primeiro eu gostaria de agradecer muito. Quer dizer, certamente não vai ser a última vez que nós vamos conversar. Eu fico muito feliz porque você, primeiro, deu uma oxigenada num assunto. A gente está saindo do lugar comum, apesar de ter falado coisas que estão acontecendo. Quer dizer, a minha ansiedade, que talvez seja a sua também nesse momento, é da gente querer falar para o público, montar canal de YouTube, falar para as pessoas como todo mundo está falando, mas falar algo relevante e diferente do pessoal, não diferente, no sentido específico, né? E o que eu fico muito feliz é que a crise já gerou um companheirismo, um coleguismo, quer dizer, se não tivesse acontecido tudo isso, a gente não estaria conversando com essa facilidade de duas pessoas que parece que se conhecem há tanto tempo, né? E que acho que há uma função nossa, minha como professor, você também como professor, porque fez mestrado, doutorado, e não é isso que... Mas nós, no nosso papel social, de fazer um esforço grande, até de pressão, não negativa, mas de pressão de emergência do que precisa ser feito, né? Pulando aí demagogia, pulando ideologia, e indo direto para o que precisa fazer, ajudar e pressionar, num momento caótico, meio de salve-se quem puder, mas que talvez o ponto de vista mais positivo é que, como a gente está destruindo algumas estruturas que demorariam, acho que, séculos para a gente destruir, então burocracia, velocidade de tomar decisão, autorizações, isso vai transformar nosso ambiente de negócios em alguma coisa melhor para quem sobrevive. É um grande Darwin, né? A gente está passando por um grande processo de seleção natural, mas que se a gente quem estuda história econômica vai ver que já tivemos momentos similares, talvez não iguais, talvez parecidos, mas são momentos que a gente já teve algum lá e aprendizados passados talvez nos ajudem a suportar aí as crises futuras. Giovanni, muito obrigado. Nós, em breve, eu já tenho a percepção de que muita gente vai gostar disso aqui. Nós vamos marcar isso em breve, já para voltar a falar sobre os detalhes aí. E vai tudo para a rede social, nós vamos colocar, vou distribuir para vocês também. E foi um grande prazer, né? Se quiser falar mais alguma coisinha, concluir, fique à vontade. Tá bom. Bom, primeiro só agradecer o convite, né, e a sua disposição também. Como você falou no início, a gente se conhecia ali do LinkedIn e tal, e a gente começou a conversar e estamos no mesmo barco, temos as mesmas preocupações aí nesse sentido. E eu concordo com você, a gente tem eu acho que a gente tem esse dever, Carlos, né? Quer dizer, que da gente também utilizar em nossos conhecimentos, nossas capacidades aí para tentar ajudar a sociedade nesse momento. Não só nesse momento, mas de uma forma geral, aí contribuir com o desenvolvimento aí social e econômico do país. Te parabenizo aí pela iniciativa, né? E fica à sua disposição para a gente poder conversar aí quando você quiser. Será um prazer. Eu vou colocar o seu contato, né, no LinkedIn e já te associo ali. Não vou colocar seu telefone nem seu e-mail, pode ficar tranquilo, assim, mas a gente dá a sua ligação pelo LinkedIn e de forma que quem tiver interesse de entrar em contato contigo, a gente sabe que a porta está aberta. Giovanni, muito obrigado. Não saia de casa. Sucesso para nós. Boa semana. Em breve nos falamos de novo. Obrigado.